PSOL nasceu de uma necessidade de continuar levando adiante as lutas que o PT estava abandonando naquele momento, né? Nós fizemos um enfrentamento dentro do PT, nós lutamos contra a reforma da Previdência, lutamos contra essa lógica de submissão do PT aos interesses do capital financeiro. E eles então decidiram nos expulsar, porque nós não aceitamos nos calar, né? Então eu, Heloísa Helena, o Babá e o Fontes, que éramos deputados na época, fomos expulsos em dezembro de 2003. E aí então nós iniciamos o processo de construção do PSOL, junto com outras lideranças políticas, algumas se somaram nesse momento da nossa expulsão, outras vieram depois, e hoje nós estamos construindo o PSOL como uma ferramenta para construir uma esquerda coerente no Brasil. Bom, a gente enfrentou grandes dificuldades, né? A primeira foi legalizar o partido, porque o processo era muito difícil e precisava de 500 mil de assinaturas. Está aí o Partido da Marina, que até hoje não conseguimos legalizar por conta dessa burocracia. Agora, depois disso, nós enfrentamos as dificuldades inerentes ao sistema político. O processo eleitoral é uma expressão muito distorcida da realidade, né? Distorcida pelo poder econômico, pelas diferenças no espaço que as emissoras dão para as candidaturas, pela diferença no próprio tempo de televisão no horário eleitoral. Então, é uma dificuldade grande de ter visibilidade, né? Para a população que não acompanha a política de uma forma tão constante, saiba da nossa existência, né? Mas eu acho que nós conseguimos, apesar dessas dificuldades, nos firmar, e acho que um grande momento que nós tivemos foi a campanha de 2014, onde a gente conseguiu vocalizar as demandas que romperam na cena política em junho de 2013. Eu acho que isso foi muito importante para a gente criar um laço de conexão com a juventude, né? Que é o segmento que está mais aberto à possibilidade de um novo projeto político e de um novo caminho para o Brasil. Na verdade, nós assistimos a uma votação de uma contra-reforma, né, na política brasileira, uma reforma contra a política, porque ao mesmo tempo que criou uma cláusula de barreira para partidos como o PSTU, que não vão poder ter acesso a fundo partidário nem a horário eleitoral, que é uma medida draconiana, também criou agora, no apagar das luzes desse primeiro semestre na Câmara, uma legislação que pode nos tirar dos debates eleitorais, a nós do PSOL e ao PV também, porque tira dos partidos que têm menos de 9 deputados o direito de estar nos debates. E mesmo que as emissoras queiram nos convidar, é preciso ter a concordância de 2/3 dos demais candidatos. Então é uma coisa realmente muito perigosa para o que resta ainda de democracia no processo eleitoral. Os debates eram, digamos assim, o reduto da democracia no processo eleitoral, porque ali todos nós éramos iguais, né? Todos tínhamos o mesmo tempo. E agora isso pode acabar. Então a gente está fazendo essa campanha nacional para tentar reverter essa decisão tomada pela Câmara no Senado. Que agora, se essa medida for aprovada até outubro no Senado, ela vai valer já para 2016. E a gente vai tentar, pelo menos, garantir que não seja votado até outubro, para que se tenha mais tempo de discussão. Então eu tenho buscado aí os senadores gaúchos, lideranças políticas. Eu vou atrás de Deus e do diabo, né? Deus é mais difícil de encontrar, até porque o Papa Francisco acho que não vai me receber. Mas diabos tem muitos aí pra gente procurar, né? E nós vamos procurar todos eles que nos ajudem a impedir esse atentado contra a democracia. Que eu prefiro chamar de uma contraofensiva ao invés de um avanço. Por quê? Porque eu acho que nós avançamos muito, né?
nós enquanto esquerda, nós enquanto movimentos sociais, nós enquanto lutas LGBTs, enquanto luta das mulheres, enquanto luta por direitos. Tá? E a direita, então o conservadorismo, o reacionarismo está reagindo a esses nossos avanços. Ao mesmo tempo, tem um processo de descrédito na política institucional que enfraqueceu os grandes partidos no Brasil, no caso do PT e do PSDB, que eram, digamos assim, diques de contenção, por um lado o PT na esquerda e por outro lado o PSDB nos setores conservadores. À medida que esses dois diques de contenção se enfraqueceram, se esboroaram, né, abre-se espaço para o crescimento de uma radicalização dos dois polos. Da esquerda, que o PT já não contém mais, então há sim uma possibilidade concreta do PSOL se fortalecer. E por outro lado, de uma direita mais reacionária, mais ligada ao fundamentalismo, né? Porque ali o PSDB também já não consegue mais agregar. Então são os polos que se fortalecem. Né? Então a gente vê com muita preocupação esse crescimento do conservadorismo e essas tentativas do Eduardo Cunha, em particular, que é o representante máximo desse setor, de avançar em pautas contra os nossos direitos, mas ao mesmo tempo a gente vê que há uma oportunidade também de um crescimento do PSOL se nós soubermos reagir a esses avanços, né? Lutar contra eles e não nos misturar com essa esquerda tradicional representada pelo PT, que está completamente desacreditada. Olha, eu prefiro não me degladiar com os partidos da esquerda real, digamos assim, que eu já não considero mais o PT de esquerda. Eu acho que eles têm o direito de nos criticar, mas acho que eles estão errando algo. Né? Eles deveriam estar criticando o PT, que é governo, eles deveriam estar criticando os conservadores, o Eduardo Cunha, os homofóbicos, os machistas, os defensores dos bancos, das grandes negociatas da corrupção, e não a nós, que somos um partido que tem uma estratégia de construção de uma esquerda coerente no Brasil. Então eu só tenho a lamentar que eles percam energias nos criticando, ao invés de usar essas energias para se construir, para se fortalecer e para, quem sabe, ficarem maiores do que o PSOL e mostrarem que eles é que têm razão na sua política. Isso daí acaba dificultando também uma união, né, da esquerda, com tantas críticas entre a própria esquerda, acaba dificultando uma união da esquerda que é fundamental para essa próxima batalha que está vindo no próximo período. Né? Dificulta, mas não impossibilita. Por exemplo, lá em Porto Alegre, onde provavelmente eu vou ser candidata a prefeita, a gente já está em conversas muito avançadas com o PSTU e é muito grande a possibilidade deles comporem uma aliança conosco na eleição municipal. Tá? Então eu acho que agora na eleição municipal a gente vai tentar fazer essas alianças eleitorais, mas a gente pode sim, independente das eleições, fazer uma aliança no movimento social. E isso tem sido feito, né? Nós tivemos aí 2 grandes dias de luta, né, que foram convocados unitariamente, junto com outros segmentos da esquerda, junto com o MTST, que eu acho que é um movimento social que merece muito atenção e respeito, porque é a expressão também de uma nova liderança que surge, né, nos movimentos que não está vinculada ao governo, não está vinculada ao PT e nem à direita. Então eu acho que na luta social a gente tem que construir essa unidade, independente das nossas divergências e até da nossa incapacidade de construir alianças eleitorais. Bom, não tem uma posição unificada do PSOL a respeito do processo do Syriza. Eu acho que eu expresso um sentimento médio, assim, do que a maioria pensa. Eu acho que o primeiro a ser criticado deve ser o governo alemão, né? A Troika, que estão impondo à Grécia um acordo draconiano que a Grécia não vai ter como cumprir, só vai aprofundar a crise, só vai aprofundar o desemprego e não vai resolver os problemas, né, da população. Então esse é o nosso inimigo central.
Depois ali, na tática do governo, se ele errou ou se ele acertou, é um debate que a própria Syriza está fazendo, tá? Inclusive, eu compartilho de muitas das posições que o ministro das Finanças, que saiu depois do plebiscito, tem expressado, tá? Acho que ele tem feito uma análise muito correta do processo, assim como também outros membros do Comitê Central, que são parte da plataforma de esquerda da Syriza, que também tem algumas críticas à condução do processo pelo Tsipras, mas que entendem que é um debate político que tem que ser feito. Não adianta se rotular, né, a direção da Syriza de traidor ou de capitulador. É preciso ajudar a fazer o processo avançar. E eu acho que o processo não se concluiu, né? Muito embora tenha havido acordo, é certo que o governo não vai ter como cumprir esse acordo, porque a Syriza não vai aplicar um plano que cause mais miséria, mais desemprego na Grécia. Então, o jogo ainda está sendo jogado. E eu espero que as posições da plataforma de esquerda dentro da Syriza consigam ganhar força também dentro do governo e se caminhe para um processo de maior enfrentamento. O nosso desafio é conseguir constituir um terceiro campo na política nacional, tá? Não nos associar a essa esquerda tradicional representada pelo PT, que governa o Brasil há tantos anos e se demonstrou absolutamente falida para construir um projeto alternativo, e muito menos com a direita, né? Ou com o PSDB, ou com esses partidos do sistema. Então nós queremos construir um terceiro campo que lute por uma mudança estrutural, econômica e política. Né? É preciso colocar abaixo essas instituições apodrecidas e reconstruir novas. Isso só seria possível no processo de uma grande Assembleia Popular Constituinte, onde os constituintes já fossem eleitos com outros métodos, sem a interferência do poder econômico, das desigualdades no processo eleitoral. E isso, conquistar um processo constituinte nesse modelo, já novo, só a partir de um novo junho no Brasil, mas um junho com um programa mais concreto, né? Com um programa de mudança, com uma reivindicação clara de mudança estrutural do sistema. Então, nosso desafio é gigante, né? A gente não tem condições de realizá-lo sozinho, né? A gente precisa construir essa frente unitária de movimentos sociais para poder desenvolver as lutas e poder construir esse processo de mudança. E você considera o PSOL um partido revolucionário? Eu acho que o Brasil precisa de uma revolução. O Brasil precisa de uma revolução na estrutura tributária, precisa de uma revolução na estrutura econômica, precisa de uma revolução na estrutura política. Tá? E se o PSOL não buscar protagonizar esse processo de transformação estrutural, ele vai perder a sua vocação, né? Porque ele nasceu justamente para ser uma superação dessa esquerda que fica dentro dos marcos do sistema, simbolizado pelo PT. Então, eu aposto que o PSOL vai se construir nessa direção.